Olá pessoal, tudo bem? Professor Fabiano aqui para mais uma aula de matemática para você que está se preparando aí para concursos públicos ou para alunos do sexto ano. Eu vou dar início nesse momento a um projeto de matemática básica, especialmente para o ensino fundamental, para quem vai prestar concurso para o ensino fundamental, que vai ser a base também para a nossa continuidade, que é preparar o pessoal para concurso a nível médio. E a gente vai estar começando, pessoal, aqui com a matéria de potenciação, certo? A gente vai relembrar algumas coisas. Então você que está se preparando para algum concurso público, eu tenho certeza que você lembra de alguma coisa de potenciação. E se não lembrar, a aula de hoje é justamente para dar uma revisada nesse assunto de potenciação, para que no futuro a gente venha a avançar até o nível médio e assim ficar totalmente preparado para prestar alguma prova, seja de concurso para o Enem, ou mesmo para você que ainda é aluno, está no ensino fundamental e deseja tirar boas notas aí na sua escola, tá bom? Então, boa aula para todos, que Deus abençoe e nos ajude nesse momento. Pessoal, eu quero começar aqui com alguns exemplos para que vocês venham relembrar ou entender o que é a potenciação. Observe aqui essa multiplicação, 8 vezes 8. O que eu posso fazer aqui? Repare que o 8 está se repetindo duas vezes. E alguém teve a brilhante ideia de representar essa multiplicação do 8 por ele mesmo duas vezes da seguinte forma. Você pega o 8, escreve aqui, que a gente vai chamar da nossa base, porque ele está se repetindo, e com um número pequeno, aqui sobre o 8, que a gente chama de expoente, a gente representa quantas vezes o 8 está se repetindo, que no caso, duas vezes. Ou seja, 8 vezes 8 é a mesma coisa que 8 elevado à segunda potência. Esse 2 é porque ele se repete duas vezes. E nós sabemos que 8 vezes 8 é 64. É isso? Observa aqui essa multiplicação de fatores iguais. Também aqui a segunda multiplicação de fatores iguais. Agora nós temos o 4 se repetindo 3 vezes. Aí a gente pode escrever da seguinte forma. Repete o 4, que é a base de cada fator, é o fator que se repete, tá certo? E a quantidade de vezes que o 4 se repete, a gente coloca aqui em cima, com um número pequenininho, que nós chamamos de expoente. Ou seja, 4 vezes 4 vezes 4 é a mesma coisa que 4 elevado a 3, ou a terceira potência. Então, pessoal, nós temos que 4 vezes 4 é 16, e 16 vezes 4 vai dar também 64. E como eu vinha falando, o número que se repete a gente chama de base. O 2 é a quantidade de vezes que essa base ela vai se repetir, ou que se repete, no caso 2, duas vezes, nós chamamos de expoente. E o resultado é o que nós chamamos de potência, certo? E essa operação aqui é a potenciação. Na escola, a gente começa aprendendo a adição, depois subtração, multiplicação, divisão, as 4 operações, e essa é a quinta, potenciação. E quando a gente fala a respeito do quadrado de um número, qual é o quadrado de 1, qual é o quadrado de 3, qual é o quadrado de 10, quando se fala isso, pessoal, a gente está querendo que pegue aquele valor e eleve a segunda potência, ou ao expoente 2. Preste atenção aqui, ó, 1 elevado a 2. Nós podemos ler o quadrado de 1, que nós sabemos que vamos repetir o 1 duas vezes, porque é o que manda aqui o expoente, fazendo a multiplicação, 1 vezes 1 dá igual a 1, que é a nossa potência, ou o nosso resultado. Qual é o quadrado de 3? É 3 elevado à segunda potência. E aí nós temos 3 vezes 3, por que duas vezes? Porque o expoente é 2, e multiplicando isso daqui, nós sabemos que dá 9. 3 vezes 3 igual a 9. O que eu quero dizer com isso daqui? É que quando numa prova você vê a seguinte pergunta, qual é o quadrado de 3? O que ela está querendo dizer? Ela está te pedindo que você pegue o 3 e eleve ao expoente 2. Toda vez que falar um número ao quadrado, 7 ao quadrado, 3 ao quadrado, é elevado ao expoente 2, tá bom? E quando numa prova ela te pedir para elevar ao cubo, ou pedir o cubo de um número, nesse caso agora o expoente é o 3. E nós temos o seguinte, o cubo de 1
ou 1 elevado ao cubo, ou 1 elevado a 3, ou ainda 1 elevado ao expoente 3. Você pega um 1 e repete ele 3 vezes, porque o expoente diz quantas vezes vai se repetir, e efetua a multiplicação. Muito cuidado, sempre é multiplicando e não somando, tá certo? E aí nós temos 1 vezes 1 dá 1, que vezes 1 dá 1 de novo. E aí eu vou trocar aqui esse pincel. Pronto, que dá 1. Qual é o cubo de 2? Ou 2 elevado à terceira potência? É 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes. Por quê? Porque o expoente é 3. Então, tu repete a base 3 vezes e multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Qual é o cubo de 3? Você vai repetir a base, que é o 3, 3 vezes. 3 vezes 3 vezes 3. E efetua a multiplicação. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Ok, pessoal? E eu quero concluir esse primeiro momento com algumas observações aqui, tá certo? Toda vez que o expoente for 1, o resultado vai ser a própria base. Note que o expoente aqui nessa primeira coluna é 1. Qual vai ser o resultado disso? A própria base. 1 elevado a 1, a base é 1, você coloca 1 apenas uma vez. 2 elevado a 1, 2. 3 elevado a 1, 3. Repare que eu estou repetindo a base, apenas uma vez. E 4 elevado a 1, 4. 1000 elevado a 1, 1000. 0 elevado a 1, 0. E assim vai, pessoal. Tá certo? Ou seja, isso aqui é só para você lembrar que toda vez que o expoente for 1, você repete a base. E quando o expoente, no caso, for 0, o que acontece? 1 elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 0 também dá 1. 3 elevado a 0 também dá 1. E 4 elevado a 0 dá 1. Ou seja, toda vez que o expoente for 0, o resultado vai ser 1, com uma única exceção. Se você tiver 0 elevado a 0, isso aqui não vai existir, que é esse símbolozinho aí. Tá certo? 0 elevado a 0 não existe. Então, nem todo número elevado a 0 dá 1. Com exceção do 0, os outros é verdade. Elevado a 0 vai dar 1. Ok? E acontece algo interessante aqui, ó, quando a base é 10. Vamos calcular aqui quanto é 10 elevado a 1. Eu já expliquei aqui que quando a gente eleva a 1, o resultado é a própria base. Tá bom? Então, 10 elevado a 1, 10. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que vai dar 100. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10, que dá 100 vezes 10. 3 vezes, que no caso vai dar 1000. E 10 elevado a 4 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 4 vezes. 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000, e 1000 vezes 10, ou 10 vezes 1000, vai dar 10.000. E aqui eu quero que você observe algo importante que ajuda muito na hora de resolver uma prova, certo? Toda vez que a potência tiver base 10, você escreve ela de maneira assim, relâmpago, bem fácil. Por exemplo, se eu te pedisse aqui para calcular 10 elevado a 7, tá certo? Como é que eu faria? Observe, ó. O expoente 1, o resultado é 1 acompanhado de um 0. Quando o expoente é 2, o resultado é 1 acompanhado de 2 zeros. Quando o expoente é 3, o resultado é 1 acompanhado dos 3 zeros. Expoente 4, o resultado é 1 acompanhado de 4 zeros. Expoente 7, o resultado é 1 e vou acrescentar 7 zeros. Olha aí. O que eu vou fazer aqui embaixo, ó. 1 acompanhado de 7 zeros, que vai dar aqui 10 milhões. Ou seja, toda vez que a base for 10, você coloca o 1 e a quantidade de zeros é dada pelo expoente. Ok? E aí, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida ou quer dar alguma sugestão, coloca aqui nos comentários abaixo, tá certo? Dá o teu like aqui no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, você não é um inscrito, e compartilha com mais pessoas que estão aí se preparando para concurso público ou para o Enem, ou até mesmo para colegas da escola que estudam com você
e que estão indo mal em matemática, tá bom? Deus abençoe. E antes, pessoal, de eu encerrar aqui esse vídeo, tem uma palavra da parte de Deus para compartilhar ao teu coração. Aqui em Amós, capítulo 5, versos 14 e 15, diz assim: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor dos exércitos tenha piedade do resto de José, que aqui é a tribo de José, que era a tribo de Benjamim e de Efraim, tá bom? Então, o Senhor está falando aqui que nós devemos buscar o bem e não o mal, para que a gente viva. Muitas vezes, na nossa vida, a gente diz que é de Deus, que busca Deus, a gente fala isso com nossos lábios, mas com nossas atitudes, nós buscamos o mal e não o bem. E aborrecemos, odiamos, desprezamos aquilo que Deus se agrada e buscamos caminhos, coisas e até pessoas de maneira errada, desagradando a Deus. E ainda assim a gente diz que Ele está conosco. Mas o texto bíblico diz que não é assim. É com nossas atitudes que nós temos que buscar ao Senhor e não somente com os lábios, tá bom? E isso daí é que vai determinar se viveremos ou morreremos eternamente. A salvação está em Jesus Cristo. Então busque a Deus, busque fazer a vontade de Deus e a porta estará aberta para te receber, para que você viva uma vida abençoada não só aqui nesse mundo, mas especialmente ao lado de Jesus no céu. Tá bom? Fica com essa palavra no teu coração. Odeia aquilo que Deus odeia, mas ame aquilo e aqueles que Deus ama. Que Deus te abençoe.